passada, pra quem estava aqui, eu falei um pouquinho, né? Um pouquinho muito, dos desafios que nós temos hoje, fruto das questões da desconstrução da feminilidade por causa do feminismo. Tá muito ruim, tá muito bem, né? Então tá bom. Gente, eu fiquei surpresa semana passada que o cabelo ficou solto. Eu acho que eu não tava em mim. Que ele nunca ficou solto com noção nenhuma. 2 minutos eu passo a caneta no cabelo. Mas voltando à formação, na semana passada eu falei um pouco mais dos danos, né? Eu me ative um pouco mais as consequências que o feminismo causou em nós por causa de uma série de fatores. Eu escolhi nesses dias de formação não me ater tanto aos problemas, porque de certa forma a gente sabe que eles estão aí. Eu quero me ater às soluções deles, porque às vezes mesmo quando a gente não sabe o problema, quando eu confronto a solução, quando eu explico quem nós somos, você descobre que tem um monte de problema. Cara, mas ninguém me falou isso antes, sua maluca. Como que eu faço? Legal. Então, eu escolhi apresentar o belo para a partir dele a gente encontrar um caminho. Eu acho mais fácil. Acho que até porque eu vivi isso, né? Os meus estudos, na verdade, eles começaram pela teologia do corpo. O meu processo de conversão se deu à luz da teologia do corpo. A partir da teologia do corpo, eu entendi o quanto eu precisava, e aí eu me embrenhei nisso tudo, né? Revolução sexual, pau quebrando. Aí chegou no momento de crise, né, Angélica? Por quê? Eu sabia tudo que estava errado, né? E aí? Faz como, filha? Porque, tipo, tá tudo errado, fudeu, não tem pra onde. Não sei nem ideia. Foi aí que eu comecei os meus estudos sobre feminilidade. Aí que eu comecei a me debruçar sobre qual era o modelo. E aí, eu vou explicar melhor essa expressão que eu vou usar agora. Mas qual era o modelo de mulher ideal? Parece uma afirmação complexa, né? Ah, não, Carol, eu não quero o modelo ideal, eu quero ser eu. Bom, mas assim, se uma lâmpada resolver ser serrote, vai dar certo? O que vai acontecer se ela resolver serrar uma madeira? Ela vai quebrar, concorda? É vidro. A madeira é mais dura do que ela. A lâmpada consegue exercer várias funções a partir daquilo que ela é. Porque ela é aquilo que ela é. Nós somos a mesma coisa. Uma das coisas que eu fiz questão de escrever hoje no texto que eu coloquei foi que a partir da nossa diferença nós vamos descobrir quem nós somos. Porque nós somos diferentes. A Lulu é radicalmente diferente da Carol França, que é diferente da Angélica. Mas nós somos mais diferentes ainda do jogo, graças a Deus. Por quê? Porque, cara, na nossa diferença nós somos mulheres. Nas nossas diferenças nós somos lâmpada. Entende? Não dá pra falar que é serrote. Você pode querer ser serrote, mas, cara, é lâmpada. Não vai dar. Entende? Você pode auxiliar na função do serrote, mas não vai dar pra serrar madeira. Porque tu tá para além daquilo que se é. Então, quando eu digo mulher ideal, eu estou dizendo disso que nós somos, sabe? Que está impresso, que está carimbado aí. A partir disso, lógico, existe uma infinidade de diferenças, mas existe meio que um esqueleto, sabe? Que é nosso. Existem características que são maiores ou menores em mulheres, de mulher para mulher, mas existe a essência de ser lâmpada, você entende? Tá ali. De ser lâmpada, de não ser serrote. E foi uma das coisas que eu deixei mais claro na semana passada. Homens e mulheres são diferentes. Ponto final. Isso não é algo que tem de ser um problema. E é essa, às vezes, a dificuldade que eu tenho de compreender. Por que isso é um problema? Por que a diferença é um problema, pelo amor de Deus? Qual é o problema que está nisso? Por que a diferença nos assusta tanto? Que eu preciso negá-la a qualquer custo. Eu preciso nivelar a qualquer custo. Isso é impossível. Isso é impossível a natureza das coisas. Se você olhar para a água é diferente, gente. A água do mar é uma, a água do congelado é outra, a que sai na sua torneira é outra, a do Rio das Velhas é outra. Ah, Carol, mas é porque a propriedade química, sei que ela, cara, tudo é H2O? Beleza. Mas bebe vários H2Os diferentes de
fontes diferentes? Vão ter gostos diferentes. Por quê? Porque as circunstâncias influenciam naquilo que se é. Entende? A diferença, ela está aí. Ela vai estar sempre. E ela não é um problema. Ela só é um problema, e aí voltando à diferença entre homens e mulheres, à luz do feminismo. E a gente já viu um pouquinho disso. É porque eu preciso ser um homem. Não, cara, mas o feminismo defende o direito das mulheres. Todas as mulheres que eu ouvi dizer isso não tinham lido nenhuma obra do feminismo. Isso eu afirmo com convicção. É impossível você ler um só livro e compreender, né? Porque esses dias eu vi um post de alguém, eu não sei de quem foi, que falou assim, que... Corta essa parte depois. Que eu vou citar no autor, não pode. Os leitores de Karl Marx se dividem em dois. Os que leram e compreenderam e são contrários, e os que leram e não entenderam e apoiam. Que basicamente é isso. Quando você pega o livro de Karl Marx, está escrito lá um monte de coisa. Está escrito nas obras comunistas que você... Tem um dos livros que está escrito em cima assim: para implantar uma ditadura comunista. Não, o comunismo não é ditadura. Tem um manual explicando como que você faz, cara. Não tem como ninguém. Não é que não é isso que eu quis dizer. Não entendeu. Eu nem vou jogar para aos povos. Deixa. Quando você tiver uma situação dessa, deixa pra lá. O feminismo é mais ou menos a mesma coisa. E aí, pra mim, não cabe a nós. E aí eu não pretendo me ater tanto aos motivos, aos porquês, às raízes. O que eu quero tratar é dentro de nós as consequências disso. O que é que hoje, na forma da Jussara pensar, ainda tem raízes feministas? Por que isso? Porque eu sei que isso vai dar luz pra Jussara. Eu sei que eu vivi isso, né, Carol? Cara, foi engraçadíssimo quando a Carol descobriu que era feminista. Eu ri horrores. Eu já tinha tempo de caminhada, né, Carol? E aí, nos estudos, na formação de geração, aí eu disse, cara, não atendimento, eu acho, sei lá onde que foi. A Carol descobriu que era feminista, ela surtou. Foi engraçadíssimo. Tipo, feminista tava de de cabelo. Tudo que ela pensava e falava na vida tinha raiz feminista. E ela ficou chocada de descobrir que era. Meu filho, tadinha, auto-engano é dose, né? Sofrimento é muito. Então a ideia hoje, na verdade, é nos ajudar no mal que causou em nós. Um pedido que eu quero fazer. Se alguma coisa que eu disser aqui causar um certo ranço interior, sabe? Causar uma certa dúvida, me questionem. Perguntem. Por quê? Porque é natural que isso vai acontecer. A maior parte das coisas que nós pensamos e achamos que são ideias nossas, elas não são. Elas foram colocadas aí de algum jeito. Lembra que eu falei na semana passada dos filmes, dos boxes de arquivo? Cara, isso entrou aí de algum jeito. Se eu divertidamente busco esse pensamento em algum lugar. Você precisa me questionar por quê. Esse ranço interior tem uma raiz em Deus, a gente precisa achar qual é. Você precisa compreender. Por que você precisa compreender? Para que você tenha liberdade de decidir o que você vai fazer. É sempre isso que eu digo, que a Maria Tereza vai viver um pouquinho disso aí esse ano de geração. Primeira aula minha dizendo isso. Qual é o meu desejo de conformação? Te dar liberdade. É só isso que eu quero. Eu quero que você seja livre para escolher o caminho que você quiser seguir. Para fazer a escolha que você quiser fazer na sua vida. Livre. Que você não esteja condicionada a uma forma de pensar. E é isso que eu pretendo fazer ao longo dessas quartas-feiras. Então, me perguntem, me questionem. Se você ficar com vergonha, anota, me chama depois no WhatsApp, tá tranquilo. Mas não deixe isso aí, tá? Que isso vai crescer e vai te afogar em algum momento. Você entra em crise existencial, gente. Não é zoando. Né, Jéssica? Jéssica não entra em crise existencial. Jamais. Basicamente, o tema de hoje é entender as mulheres, isso é possível. Eu uso minha interpretação só para provocar. Sim, isso é possível, né? A nossa fama é de que é impossível entender as mulheres, não sei o que lá, né? No manual de como entender as mulheres, entrega um monte de... entendeu? Coisa chata. É possível entender as mulheres. Vocês vão entender daqui a pouco, né? Mas é possível.
explicações, não vai valer falar assim, ah não, Carol, não é possível, você mentiu. É possível. É possível entender as mulheres, mas elas não foram feitas para serem entendidas. Esse é o ponto de partida da nossa formação de hoje. João, é uma notícia ruim para você. As mulheres não foram feitas para serem compreendidas. Eu falei isso, eu faço com meu pai 3 vezes, só dessa semana. Mas não é verdade. Só que qual é o problema? Os homens têm muita dificuldade. Eles entendem tudo, entende? A cabeça deles é racional. Então é impossível estar diante de algo que eu não racionalize e calcule, entendeu? É difícil. E a gente vai entender por que é assim. Deus fez assim intencionalmente. Por isso que lá no Evangelho está escrito assim: maridos, amai as vossas esposas. Porque não interessa que você não as compreenda. Elas não foram feitas para serem compreendidas. Elas foram feitas para serem amadas. Isso. Cara, eu fico olhando assim, né? Não vou falar do meu marido, vou falar do psicanalista que ele é, né? Do psicoterapeuta que ele é. Quando o Éder está aprendendo, mentorando homens, né? Eu penso assim, essas meninas deviam escolher só o mentorado do meu marido. Porque recentemente a gente conversava e a gente falando e tal. Eu falo, não, amor, o que acontece? O que os homens não entendem? Cara, o cara só tem que estar lá. Não surtou? Deixa surtar, velho. Deixa surtar. O homem não tá lá pra entender porque a mulher tá surtando, porque tá dando conselho pra ela, não. Só fica lá, cara. Surtou. Só fala pra amor, eu tô aqui pra suportar. Tá tudo bem. E fica lá. É isso que a gente chama de fazer. Ai, que bom. É isso que você faz, né? Cadê o surto? E o pior é que é verdade. Ele passa mesmo. Mas é isso. Você entende? As mulheres não foram feitas para serem compreendidas pelos homens, para serem medidas, para serem calculadas, mas foram para serem amadas. E esse é um ponto difícil para nós. Nós tentamos nos compreender numa régua matemática, entende? Como se nós tivéssemos uma listinha de tarefas, sabe? Checklist que você consegue fazer um confere. Opa, feminina, check. Você ganha, entendeu? A gente tenta fazer, cara, não tem jeito, minha filha. Você é louca. Na verdade, a gente tentar fazer isso já é sintoma, né? Sei lá, eu acho que é sintoma. Acabei de pensar, isso aqui é sintoma. Mas não é. Embora hoje eu trouxe, sim, uma série de atributos. Mas são atributos para lançar luzes sobre nós. A gente precisa começar a entender quem nós somos. Porque a maior parte daquilo que nós aprendemos está errada. Aquilo que nós somos está certa. E é por isso que a gente surta. É por isso que é difícil. É por isso que no meio feminino tem tanto sentimento de inferioridade. Vocês sabem, igual eu fico nervosa quando começa essas campanhas aí contra feminicídio. E aí fica falando que a mulher tem que ter liberdade. Ela tem que ter dignidade. Arrancou-se a dignidade da mulher com todas as forças. Filha, uma mulher sem dignidade se submete a qualquer coisa. Uma mulher que sabe realmente quem ela é, sabe de verdade o seu papel, ela não se submete a um relacionamento abusivo. Ela não escolhe entre os homens um homem desses, porque ela sabe quem ela é, cara. Ela sabe o homem que ela merece. E ela sabe do lugar certo, entende? É aquilo que eu falei na semana passada. É fácil nos enganar, é fácil jogar um monte de mentira no ouvido. Mas quando uma mulher sabe quem ela é, ela sabe que ela procura o oposto. Por quê? Porque homens e mulheres são complementares. Eles foram feitos para se completar. Se eu sei o que eu tenho em mim, eu sei o que eu busco em mim. Mas se eu já estou confusa com o meu estado, eu devo procurar no outro o que deveria estar em mim. Aí fudeu, filha. Aí você vai ser facilmente enganada. Porque o outro vai te entregar o que você espera. Vocês lembram que eu falei na semana passada? Que, cara, é fácil de enganar. Cara, gente, a gente é fácil enganada. É verdade, é fácil. Porque a gente tende a achar que os homens são uma mulher só que homem. Entendeu? É isso que a gente acha. Eles são uma mulher só que homem. Não são, eles são radicalmente diferentes de nós. Enquanto você não olhar para um homem com a consciência de que ele é muito diferente de você, você não vai conseguir percebê-lo como um homem. Você não vai...
E aí, nesse aspecto, entra um monte de coisa. A Mônica tá aí já? Tá. Mônica, você que é casada, você sabe disso. O homem até faz tarefas que são nossas, mas eles não fazem como nós. Não tem jeito, gente. Ele é um homem. Eu gostei de olhar isso no meu coração. O Éder lava vasilha. Cara, é um amor. Como um homem. Não adianta. A panela, se tiver em cima do fogo, ela vai ficar em cima do fogão. Ele não vai. Sabe a mulher que chega na cozinha e você já sai recolhendo tudo que tá sujo? Aí você lava todas as vasilhas, você limpa toda a pia, entendeu? Não vai fazer isso, amor. Não tá no plano de ação dele. Não é que homens não têm de fazer tarefas domésticas, não é isso. Mas eles vão fazer isso como um homem faz. Entendeu? O Gina é sensacional fazendo tarefa de casa. Cara, ele limpa a armário de cozinha melhor que nós tudo, moça. Ele leva 5 horas pra fazer isso. Ele é um homem, cara. Não dava pra fazer um trem muito bom e tipo rapidinho, entendeu? Não dá não, gente. Não ajuda. Do mesmo jeito, várias coisas que são muito mais fáceis pra eles. Lembra que eu dei o exemplo do carro sendo assaltado? Quem é que anda na rua prestando atenção nisso, gente? Vê lá. Só pra sintonizar a Maria Tereza, eu tava comentando, porque homem é assim. Você anda, o Joãozinho foi engraçado, o Joãozinho. Você tá andando com o Lulu, não vou falar isso porque a mãe tá me assistindo a antiga. Jussara, tá andando com o namorado na rua? Entendeu? Yes! Posso saber dessa minha filha? Juju tá andando com o namorado? Minha filha, você jura que Jussara vai prestar atenção quantas vezes o Gol Prata com o vermelho na roda e um prego no para-choque passou? Claro que não. Ela nem viu gol. Ela nem sabe o que é gol, na verdade. Não vai ver. A segunda vez que o gol passar, o namorado já vai saber a placa do carro, o cara que estava dirigindo, e já vai estar nervoso porque o carro passou 2 vezes. Tá, me siga. É assim, cara. Eles têm um detector de ameaça muito carinhoso. Mônica falou, obrigada, Lulu não. Cara, eles têm um detector de ameaça. Eles estão todo o tempo prestando atenção nisso e prontos para reagir. Isso é natural para eles. É deles isso. Como um monte de coisa é natural para nós. Então, esse o ponto. E aí, eu não vou ficar explicando extremos, não, tá? Se vocês ficarem com alguma coceira no rim por causa de alguma literalidade que eu usar, vocês me param e eu explico a literalidade. É porque, não, cara, mas tem mulher que anda muito atenta na rua. Eu sei que tem, eu não tô nem aí. Mas 99 das outras 100 mulheres não andam. Porque a gente não tá preocupada com isso. Entendeu? Tudo, não existe literalidade, entende? Ainda na essência feminina. Você vai sempre ter, por exemplo, homens que têm artistas, por exemplo. Homens, eles têm características femininas. São características muitíssimo mais comuns e mais fáceis das mulheres. Não quer dizer que nunca vai ter um homem que age assim, entendeu? Do mesmo jeito que tem um monte de coisa que tá própria em nós. Tem mulheres que são femininamente brutas. Tem. Entendeu? Tem mesmo. Por que vocês olham pra mim? Nada. Ninguém olhou pra você sabe. Palhaçada. Mas é que tá ligado a um monte de outras coisas. O temperamento da Jussara é colérico. Ela naturalmente vai ser muito mais destojada do que um homem melancólico, por exemplo. Entendeu? Mas, no geral, tudo isso que eu vou dizer está ligada ao plano original, entende? Aquilo que nós somos. Isto vai ser encontrado dentro de nós. Isso explica muito do que nós somos. Por isso é que é possível entender as mulheres. E é possível mesmo. Mas vamos para as características. Esses aqui eu vou pular, são algumas frases aí de Simone, do Segundo Sexo. Os homens são seres humanos, as mulheres só fêmeas. Eu queria dar um pau nela, mas não posso. Meros objetos, enfaixados com seu próprio sexo. Isso são algumas das loucuras que Simone, ídolo feminista, escreveu no Segundo Sexo. Eu não consigo achar que uma maluca que falou isso está me defendendo de alguma coisa. Não sei vocês. E aí aqui explica quando eu digo que as mulheres perderam a dignidade. Se eu tenho como norteador da minha existência alguém, se eu tenho, e aí vamos lá,
ideologia feminista para as mulheres hoje. Aquilo que nasceu dos céus para defender as mulheres. Aquilo que nasceu do céu para defender as mulheres estão dizendo que nós somos só fêmeas. Que nós estamos super cansadas de serem mulheres. Quem aqui já ficou cansada de ser mulher? Já pensou assim, não, cara, que saco, nos passa no quarto de novo. Levanta a mão, né? Isso é um dos exemplos. É claro que você vai pensar isso. Sabe por quê? Porque é repetido na sua cabeça 24 horas nos últimos 60 anos que a maior parte das características femininas são ruins. Então, tudo que for feminino é um problema. Menstruar é um problema. Ter menino é um problema. Entendeu? Filho é um problema. Gravidez é um problema. Parir é um problema. Ganhar menos massa em academia se torna um problema. Ganhar menos massa, entendeu? Tudo ser mulher é um problema, cara. Vamos todo mundo. Eu não posso, não é de menor, mas enfim. Entendeu? Vamos fazer roupa, vamos arrumar os silicones e gravar um macho. Ei, cara, porque tudo que tá ligado ao feminino é um problema hoje. Então, é normal nascer em nós uma certa insatisfação, entende? Uma certa insatisfação com os desconfortos que são próprios do ciclo menstrual que vão acontecer todos os meses. É normal, por quê? Porque chata, a não tem isso. Tudo é. Você pode não materializar essa frase, mas o fundo é esse, entendeu? O pano de fundo do pensamento é esse. Hoje a gente realmente acha que a vida dos homens é muito mais fácil que a nossa. Muito mais fácil. Por quê? Porque a gente foi educado a pensar assim. E em alguns aspectos a gente torna a vida deles mais fácil. Né? Lógico, a gente quer ser único, a gente toma conta de todos os lugares, de tudo que tem pra fazer, e deixa os caras à toa e reclama que está à toa. Não dá pra ter tudo e querer tudo, entendeu? Não dá não, gente. Mas é próprio mulher ter essa roupa de querer tudo e, enfim, a gente é doida. Mas vamos para o próximo. Essas são algumas frases. E aí, a palavra de ordem. A mulher pode ser o que quiser. Seja o que quiser. Como uma mulher. Esse é o ponto para mim. Não é sobre o que você pode ou não fazer. Não é sobre dirigir um carro ou carregar um saco de cimento. Não está nesse lugar. Vai fazer isso como uma mulher. Você entende? Porque a crise do nosso tempo é uma crise de querermos ser como homens. Esse é o problema. Nós não queremos fazer o que eles fazem, a gente já faz. Nós já fazemos o que eles fazem. Se fosse esse o desejo, tinha acabado a briga. Já estava empatado no 0-0, todo mundo feliz. Não é esse o ponto. Nós não queremos fazer o que eles fazem, nós queremos ser o que eles são. Isso é impossível. Lembra da lâmpada? Não vai dar para ser serrote. E aqui, serrote sem lâmpada não racha madeira no escuro. Ou seja, não existe humanidade se eu não tiver mulheres nos seus lugares e homens nos seus lugares. A sociedade sempre vai entrar em colapso, como nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque filho, cada um foi feito para estar no seu lugar, no seu papel, fazendo o que você quiser, seja pegando um ônibus para a lua, capinando um lote. Eu não vou querer, mas sei lá, vocês querem. Faça isso como uma mulher faria. Sabe por quê? O João tem força suficiente para capinar um lote no braço. A Lulu vai precisar de uma reta escaladeira. Faça o que você quiser, mas faça como uma mulher faria. Esse é o ponto. Isso eu preciso que fique em nós. E aí a gente vai entender quem nós somos. Carol, não faço ideia. Eu já faço como uma mulher faria. A gente vai fazer um checklist para saber. Aí, que se não tiver de acordo ainda, você corrige e fica tudo certo. Até aqui, tudo bem? Sim. Sem ranço interior? Ufa. Vamos lá. Lembra que eu falei que é possível entender as mulheres, mas elas não foram feitas para serem entendidas? A mulher é um mistério. Isto é um estado da criação, entende? Deus cria a mulher como um mistério. Carol, esse negócio está confuso, me explica. Vamos lá. Quando Deus criou Eva, o que Adão estava fazendo? Dormindo.
esquema todo? Adão falou assim, não, deixa eu cozinhar um pouquinho mais de cima aqui, que a gente de baixo me incomoda e tal, vai ficar chato. Você lá tem um CC, tem mais embaixo. Claro que não, cara. Ele não participou. Deus só usou da matéria. E a gente já entendeu na última quarta-feira que foi intencional também. Deus comunicou a nós quando Ele tira o homem de um lugar e a mulher de outro. O homem é terra, a mulher é carne. Por uma série de fatores que a gente vai entender hoje. Então, a mulher, ela é um mistério, inclusive para nós mesmas. Nós conseguimos autodomínio, nós conseguimos compreender, nós conseguimos amadurecer, mas nós continuamos sendo um mistério. Gente, quer mistério maior do que a geração de um menino na barriga? Pelo amor de Deus, como que o negócio acontece, Senhor? Entra um negócio, sai um menino. E olha a complexidade do ser humano, gente. Quantidade de veia, de um monte de coisa. Tem lá dentro do menino. O menino sai pronto, sei lá como é que esse negócio deu. Porque é um mistério. A mulher, ela é esse mistério. A mulher não foi feita por Deus para se revelar. A mulher é mistério. Por isso você não vai compreender as mulheres. Elas não foram feitas para serem inteligentes. Elas foram feitas para serem amadas. E esse é um ponto importante. A mulher, e aí, eu pego emprestado uma frase do Fernando Gomes, da Teologia do Corpo, que ele fala que a mulher é mistério, diante do mistério, o que é que cabe? A reverência. É isso que cabe. Tem um filme que eu indico, que é Adoráveis Mulheres. Eu vou mandar depois pra vocês. Adoráveis Mulheres. Você viu a hora que o menino grita a menina da janela? Tem uma cena, vocês assistem, vale muito a pena. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco. Adoráveis Mulheres são 5 irmãs. Acho que são 5 irmãs. E aí tem uma cena que o vizinho, que é o rapaz, grita elas da janela. Elas estão na casa delas, ele fica assim passando, ele grita elas. Aí o tutor dele repreende ele e fala, cara, você não pode gritar, moça, como você gritar em um gato. Não é assim que você trata uma mulher. Aí ele, se constrange e tal, pede desculpa, tem um outro diálogo no meio, mas eu me lembro, o pedaço que eu quero é que ele fala assim, mas o que elas ficam fazendo o dia todo? Aí ele repreende o menino e fala assim, não é isso que ele diz, mas é isso que ele quis dizer. Não, só conta. As mulheres são um mistério que não cabe a nós compreendermos. Quando a mulher quer ver longe, fofinho. Mas é isso. A mulher, ela é um mistério. A mulher não foi feita para desnudar-se, revelar-se e tudo isso. E isso, gente, se manifesta em vários aspectos. Isso manifesta-se, por exemplo, na nossa forma de vestir. Sabe por quê? Quando nós expomos demais o nosso corpo, nós escondemos em excesso quem nós somos. Isso é natural, é automático. Há uma tendência hoje de dizer, não, outro que cuide dos seus olhos. Vamos lá. Aí eu realmente vou ter que falar de teologia do corpo mês que vem. Eu vou explicar isso aí mês que vem. Mas há uma diferença fundamental em homens e mulheres nesse quesito. A tentação do homem é ver, a mulher é de ser vista. O homem não tem a tentação de ser visto. Não é um problema para o homem andar sem camisa na rua. Porque não há tentação original do pecado de ser visto. Vaidade é a diferença de tentação de ser visto. Mesmo que na formação de teologia do corpo vocês venham, eu me explico isso melhor. Mas a mulher, ela é um mistério. E por que Deus cria a mulher no mistério? Ela é sinal do invisível. A mulher, o chamado da mulher no mundo é ser sinal do invisível de Deus. A mulher ajuda o homem a compreender o mistério de Deus. Sabe como que a mulher ajuda o homem a compreender o mistério de Deus? O homem, na sua racionalidade, na sua mente matemática, ele não é capaz de compreender Deus. A religiosidade, ela foge à compreensão do homem. O que no mundo material se assemelha a isso? A mulher. Diante da mulher, o homem também não a compreende. Só cabe ao homem amar. Quanto mais a mulher exerce o seu papel
papel de ser mistério, mais ela aponta Deus para o homem. Porque é como se você lembra do box? Do Divertidamente? Tem um box lá de mistério. Aí quando o homem vai lá e pensa em Deus, aí o Divertidamente dele fica confuso, aí ele mas tem uma caixa lá, mistério, tem uma mulher lá dentro. Deve ser alguma coisa aqui assim, mais ou menos parecida. E ele sabe que aqui ele não vai entender bem, então tá tudo bem. Ele pega Deus, bota numa caixa de mistério e fica tudo certo. Ele já entendeu. Mas esse é o ponto. O escondimento da mulher está ligado ao revelar o invisível de Deus. Por isso, por exemplo, a mulher se cobre com véu. A mulher se cobre com véu porque ela cobre-se para revelar a glória de Deus. Ela cobre-se para que somente a glória de Deus se manifeste. Ela cobre-se porque a mulher é chamada ao escondimento. Ah, não, Raul, aí eu já não gostei. Aí eu já não gostei, não, porque eu quero é ficar famosa, eu quero é ficar rica, eu quero virar blogueira, quero ficar que nem o Felipe Neto. Quero aparecer. Quero aparecer. Outro ponto, a gente só quer aparecer porque nós associamos valor e dignidade ao aparecimento. Só tem valor, só tem dignidade aquilo que se exibe. Por isso que a mulher exibe os peitos, exibe a bunda. Só tem valor aquilo que se exibe. Você entende que o ensinamento católico é o oposto? Por isso você tem mulheres depressivas, tristes, vazias e super exibidas. Mas não é o valor ligado a uma exibição? Não devia estar todo mundo com a dignidade lá nas alturas? Porque se eu exibo tem valor, não bombei, autoestima lá em cima. Só não dá certo porque não é essa a ótica. Não é esse o processo. Não é assim que acontece em nós. O valor está justamente naquilo que eu guardo na intimidade. Uma prova de que a mulher é chamada a escondimento é mais uma vez a gestação. Como que o menino é formado aí no ventre? Escondido. Quando a gente avança ainda mais, quando a gente olha para a fisiologia da mulher é interna. Vamos olhar para os órgãos genitais propriamente ditos. Os órgãos genitais do homem é totalmente externo. Está tudo para fora. Está tudo exposto. O da mulher é todinho interno. É tudo dentro. O nosso corpo, e aí esse é um ponto, por que eu amo tanto a teologia do corpo? Porque quando você entende o plano original de Deus para os nossos corpos, você compreende a si mesmo. Você fala, cara, que merda, é isso mesmo. Foi o que eu senti no primeiro retiro da teologia do corpo. Eu falei, cara, o que acontece antes? Cara, eu fico na minha cabeça. Mas o nosso corpo, ele fala conosco. A mulher, ela é toda no escondimento. Ela é toda em si. E aí reforço. Olha quão extraordinário é a geração de um filho. Olha quanto a gestação, a capacidade materna da mulher diz sobre o extraordinário que nós somos. A mulher, ela tem na sua natureza a capacidade, a mulher tem na sua natureza a capacidade de transformar. A mulher sempre transforma tudo que você entregar para ela. Tem uma artezinha que roda muito na internet que fala isso. Você dá uma casa para a mulher, ela vai transformar num lar. Você dá mantimento, a mulher transforma em comida. Você dá um esperma, ela vai te dar um filho. Mas está na natureza da mulher transformar. Isso está em nós. É sobre quem nós somos. E a transformação se dá com profundidade no escondimento. As mudanças que nós vamos ver acontecer de verdade em nós vão se dar no escondimento. Não vão ser mudanças públicas. E aí, isso é fantástico. É incrível você olhar para uma menina adolescente e para um menino adolescente. O menino, a voz muda, o braço cresce mais do corpo, ele fica meio desproporcional, a coisa fica estranha, os pelos crescem, outros não. A coisa esquisita. Eu sempre me divirto com rapazes adolescentes. O processo é sempre divertido, eles ficam bem estranhos. A menina normalmente tem duas fases. Quando ela tá ali, pequenininha, magrinha, ela vira um mulherão. A mudança externa só isso. Ela não tem ali uma mudança significativa de tom de voz.
Ela não tem pelo que cresce na cara ou não cresce na cara. Ela não tem isso. Mas, meu filho, as mudanças interiores são do capeta. Deus que me livre nas meninas adolescentes. Tudo do Satanás. Tudo louca. Ri, chora, xinga, bate, briga. Isso tudo em 2 horas. Não vou falar num dia, não. Sabe o ciclo menstrual? Adolescente tem tipo 24 horas. Gente, é terrível. Tipo, eu num dia, escutarei no Lavigne, né? Vou falar do meu tempo de adolescente, né? Que me ajuda. Eu num dia, escutarei no Lavigne na outra, dança El Chan, e no final do mês, sei lá, tem um pôster do Justin Bieber. Você fala, gente, mas isso foi dos pais e Mônica, tá tudo bem, esse é o lugar mesmo. Que as mudanças das mulheres se dão principalmente no sentimento. Elas se dão dentro de nós. Alguma de vocês duas é mãe? Alguma coisa assim? Você que é mãe. Quando se tem uma filha, quando se engravida, eu acho que assim, engravidou, o negócio já começa a ficar estranho. As mudanças interiores são tão profundas quando a barriga cresce, concorda? Eu ainda não sou mãe, mas eu tenho certeza que a visão de mundo da mulher muda. Eu me lembro da minha irmã, a Valquíria. Sou louca por ela, né, Angélica? Cara, eu lembro quando a Valquíria voltou da maternidade, porque como ela morava fora, eu não acompanhei tanto a gestação. Eu olhei pra ela e falei, cara, é uma nova mulher. A única coisa que aconteceu era, menina, o corpo era o mesmo. O exterior era o mesmo. Mas interiormente ela tinha mudado radicalmente. Radicalmente. Eu me lembro da Valquíria falar assim, cara, quando a Fernanda veio, pôs ela no meu braço, eu fiquei com vergonha. Eu olhei pra ela e pensei, cara, é assim que minha mãe me ama? Pelo amor de Deus. Até que a cara dela quebrou na hora. Cara, que bosta de filha que eu fui. Agora eu entendi que ele não passou. E ela sempre falou pra mim, Carol, quando pusesse o menino no braço, você vai ver. As mudanças com substância que a mulher tem, elas se dão aqui dentro. Elas se dão no escondimento. E isso é um motivo profundíssimo de crise para as mulheres. Porque a gente tem um desejo, entre muitas aspas, de expor-nos, de revelar-nos, de sucesso público, de um monte de coisa, que quando a gente tem, não realiza. Porque o chamado não está aí. Não quer dizer que isso tudo que eu disse não venha. Ele vem. Mas o que realiza de verdade em nós, o sentido verdadeiro em nós está em outro lugar. Aqui eu já pego o gancho para falar propriamente da mulher no mercado de trabalho. O trabalho para a mulher é um solo radicalmente diferente para o homem. Totalmente diferente. Se o João trabalhar numa empresa exatamente na mesma função que a Maria Vitória, fazendo exatamente a mesma coisa, quando der às 18 horas, que ele fechar o banco, que ele é gerente e for para casa, filho, o banco com tudo que ele tem lá dentro vai ficar lá dentro. Porque não vai ainda ter um pouquinho, obrigada. Porque assim que acontece, minha filha, a mulher vai sonhar, vai ter pesadelo, vai ficar falando na cabeça do marido dela a noite inteira de tudo que aconteceu, entendeu? Ela vai ficar remoendo, se for na sexta-feira, fudeu, porque vai ficar sexta, sábado, e domingo. Por quê? Porque a mulher, o trabalho é a extensão dela mesma. E por isso hoje é tão difícil para as mulheres. Que a gente aprendeu que tem que ter carreira e tem que fazer muito sucesso no mercado profissional. Mas ali não é o seu solo de verdade. Ali não é a extensão de quem você é. Como é que é o seu nome? Carlos. O seu? A Luana é a extensão do carro. O DNA está aqui é o mesmo. A Luana é a extensão da Carla. A Luana é alguém com quem ela vai se preocupar 24 horas por dia e ela não vai sofrer um infarto nem adoecer por causa disso. Mas o local de trabalho vai adoecer. Vocês compreendem isso? Não é que é um problema, e aqui eu não estou dizendo que você não tem de trabalhar fora e você só tem que cuidar dos seus filhos, não é isso. Mas você tem de ter plena consciência de onde é o seu lugar de verdade. Você tem de ter dentro de você a hierarquia de prioridades, você entende? Você tem de ter dentro de você a consciência daquilo que é a continuidade de quem você é. De onde é a extensão de quem você é. Entende?
eu ainda tô hoje, porque, cara, ela e G são melhores amigos. Elas chamam Jesus de G. Eles são melhores amigos do mundo. Tipo, quando a Quebrada não tem neonatal, ela é pediatra em Belo Horizonte, ela vai pra conversa com G. Uma das coisas que eu aprendi a fazer com Jesus, eu aprendi com ela. Ela fala assim, que ela vai conversar com Jesus sobre alguma coisa que foi acontecendo na vida dela, ela chega lá e fala assim, ô G, eu tenho um negócio pra te contar. Não sei se você já sabe, mas você tá cara de surpresa. Ela fala, eu tomei isso pra mim, minha filha. Toda vez que tem um negócio pra contar pra Jesus, eu falo aqui, se o senhor já sabe, eu sou um cara de surpresa. Tipo, eu conto pra ele, entendeu? Aprendi com ela. Mas ela é essa mulher, ela não tem filhos. Toda a vida da doutora Filó é a pediatria. É o trabalho. São as formações, são as palestras. Ela é uma mulher profundamente feminina. Por quê? Porque ela sabe quem ela é. E ela tem o coração posto na raiz de quem ela é. O trabalho dela não é sobre quanto ela ganha. Não é sobre quão melhor ela vai ser ou não vai ser do que os homens que ela conhece. Não é sobre quanto sucesso ou quanto dinheiro ela vai ganhar. Não está nesse lugar. Está na missão ao qual ela foi chamada a realizar. O trabalho da mulher está intimamente ligado nesse lugar. A mulher ela precisa saber aonde há de fato a extensão dela. E a maternidade, embora já se tenha livro de hoje que chama de mito materno, todo mundo teve aula de biologia? A biologia comprova que mito materno não é um mito, né, gente? Me ajuda. Toda mulher nasce com a capacidade de ser mãe. Se ela vai ser mãe ou não, são outros 500. Se ela vai, como ela vai realizar esta maternidade, também são outros 500. Mas toda mulher nasce com a capacidade da geração de vida. Está aí. O João não vai poder ter isso. Ele pode fazer novena, rezar para São José, cruzar os dedos, bater na madeira, sei lá o que macumba ele vai fazer. Não vai funcionar, cara. Não, João, desiste, cara. Não tem jeito. Aí a gente pensa assim, mas ninguém vai querer, porque, ai meu Deus. Não, gente, a gente só pensa nisso porque a gente acha que tudo de mulher é chato. A gente acha que, ai meu Deus, engravidar chato, ele não vai querer. Não é assim, não. Você foi mãe. É muito legal, gostei. Tem coisa ruim? Tem, a gente vai falar disso também, mas é legal, entendeu? Toda mulher nasce com a capacidade de gerar vida, entende? E ela vai manifestar isso de um jeito ou de outro. Quem aqui conhece o Carmelo do Imaculada Conceição? Conhece as irmãzinhas carmelitas? Vocês não conhecem? Aqui pertinho do Carmelo. Hoje a gente tem 19 irmãs lá dentro. Quem aqui é filha da irmã do Carmelo? Eu sou filha da irmã Viviane. Eu tenho consciência de que cada passo que eu dou na vida é fruto de uma Ave Maria daquela mulher. Elas são celibatárias. Elas não vão ter filho biológico. Elas exercem profundamente a maternidade delas em cada sacerdote, em cada alma que é acolhida ali, em cada oração que elas realizam. Por quê? Porque a mulher foi chamada a gerar a vida. A mulher é fecunda. Isso está em nós. Não tem jeito. Sabe por que a serpente foi lá? Pra frente. Eu achei que ela ia chegar, eu estava muito na frente. Sabe por que a serpente ofereceu a maçã para Eva e não para Adão? Já pararam para pensar nisso? Tem uns livros feministas que falam assim, porque tinha que pôr a culpa em alguém. Né? No caso da gente, porque tudo é culpa da gente. Não é isso. Sabe por quê que a serpente oferece a maçã para Eva? Porque era Eva quem geraria a humanidade. Era Eva quem tinha a capacidade de gerar toda uma descendência. Não ia ser no ventre de Adão que ia nascer o homem novo. Era no ventre de Eva. O laço que precisava ser rompido, o sinal visível da criação de Deus, que precisava ser destruído, era o sinal feminino. Porque era sobre a mulher que estava a capacidade de formar toda a humanidade. E aí eu vou mais um atributo feminino. A mulher é quem forma. Vocês já olharam para a escola? 90% dos professores são mulheres. Vocês lembram que eu disse vocês semana passada? Alguém são os professores da casa? Como é que é o comportamento dos professores na sala? Porque eu dei esse exemplo, aí ela fala se eu tô doida. A minha impressão de sala
aqui pelo meu salário. Pelo amor de Deus. Estão me dizendo? Que não é chamado. Se tiver lá, porque hoje tem uma novidade um pouco maior. Num outro momento eu explico por que é novidade. Mas antigamente só tinha professora. Gente, eu lembro agora há pouco tempo, minha sobrinha tá na escola. E aí tem aqueles assistentes de sala, né? Um dos assistentes era menino. Aquilo pra mim foi um escândalo. Falei, gente, pelo amor de Deus, não. Menino, e para que é uma gracinha, muito competente, mas aquilo foi um negócio que não caía dentro de mim. Falei, gente, mas não pode. Porque é mãe. Foi difícil eu entender. E aí eu só consegui entender quando eu compreendi uma série de limitações que mudou na vida da escola. Eu falei, aí realmente é um pouco mais possível. Ai, obrigada, Jesus. Pode acontecer. Vou tomar água. Então, porque está na essência feminina a formação, vocês entendem? Está na essência feminina a capacidade. Então, quando eu digo, por exemplo, que a mulher é chamada a ser mãe, ela vai realizar essa maternidade de diversas formas diferentes. Eu me lembro quando eu trabalhei numa empresa, e aí trocou, né, o territorial. O territorial era um homem, super tiete, não vou ficar falando o nome aqui não, mas eu sou fã dele, trocou por uma mulher. E aí era engraçado, porque era mãe. Brutona, tinha um pau, tava no grupo, eu lembro que eu falava palavrão pra caramba, e esculhambava às 6 horas da manhã, tava descendo o pau de todo mundo. Na hora do almoço, tava ali botando bola, era aquela do lado que te bateu demais. Aí quando dava uma merda, eu tava ali, entendeu? Tentando dar um jeitinho, e falava, você vai conseguir também, você não me avisou, o que você quer? Mas mãe. E era engraçadíssimo, porque tipo, era mãe de 20 times, de 150 funcionários, de umas 22 lojas. Eu falava, gente, eu não sou seu filho, mas eu estou me sentindo como se eu fosse. Porque vai manifestar. A mulher sempre vai manifestar essa certa maternidade, entende? Porque, reforço, ela está para além do nosso estado biológico. Está impresso em nós. Mais uma vez eu volto no atributo do homem que vê o perigo. Está na natureza do homem proteger. Hoje, essa geração de homens covardes que nós temos é dever de fábrica. Eles não foram feitos para serem covardes. Quando a gente olha para um menino de 5 anos que salva a irmã de 3 de um cachorro que avançou nela, é o normal. A testosterona que tem nesse bichinho, ele é pra isso. Foi pra isso que derrubou com esse negócio lá, gente. Se não fosse pra isso, não vinha. Isso é natural. Como a maternidade é natural das mulheres. Como a capacidade formativa é natural. Por isso é tão mais fácil para a mulher a habilidade de ser professora. Por isso você tem muito mais mulheres professoras de menino pequeno, que exigem uma senhora paciência. É lógico, porque é muito mais natural a mulher isso. Entende? É muito mais dado a nós. E aí prova mais uma vez esse desespero que a gente tem de ser homem. Você já viu homem querendo ser professor de língua infância? Você já viu homem querendo fazer o que a gente faz? Claro que não. Porque o que é reforçado em nós hoje é nós queremos ser eles. E eu sei, gente, que às vezes quando eu falo isso pode soar um pouco bizarro. Mas se você olhar no fundo de você alguns desconfortos ou rusgas masculinas que você tem, estão muito mais ligadas à sua insatisfação com o seu estado de ser mulher do que de fato com o outro. Você entende? A vida deles é mais fácil, essa é essa sensação. Só é mais fácil porque a gente desvaloriza uma série de atributos femininos. E aí eu já entro em mais um deles. 3 características que eu fiz questão de pôr junta. Feminina, forte e frágil. Quem aqui já achou terrível seu sexo frágil? Tinha uma certa... Né, Ju, eu vou lembrar. Ô, Ju, você lembra da hora de carregar peso? A ofensa que era quando os meninos iam se oferecer para carregar? A vontade de tacar o peso neles. Não, deixa que eu levo. Eles estavam 2 carrão, né? Não, eu dou conta. E eu morrendo, Maria. A ver que tava estourando. O peso tava muito. Mas, minha filha, ó, me dava nada de chorar jamais. Chorar é fraqueza.
vai fraca. Ainda nem tinha muita paciência com frescura de mulher, não. Essas mulheres frescurentas, chorando. Né, Gisara? Ô, Gisara, já viu isso aí? Colérica ainda. Carlão é foda. Isso é porque tinha que rasteira guarda-roupa, né? A Gisara trabalha no loja de móveis, né? Da família dela. Então pensa. O tipo de serviço braçal que ela não fazia. Vocês vão demorar? É? Ela aí faz. 2 segundos, a Sara tava fazendo. Detalhe, pagando um monte de marmanjo pra fazer. Demônio! Pra que você tá carregando o trem peste? Vai ficar com as costas doendo depois? Vai encher de artrite? Grande vantagem dar conta de carregar o guarda-roupa. Grande coisa. Só. Vocês entendem que é bizarro? Só pra deixar esse nariz manhoso. Só pra deixar frouxo. Vamos lá. É muito engraçado que vai voltando coisa assim da infância, né? Lembro demais das aulas de filosofia que tinha, né, na escola que eu estudava, porque 8, 9 anos, mais ou menos, né? Hoje tem ensino religioso, né? Mas era filosofia, e passava uns vídeos tristes, o pessoal chorava, as meninas choravam até. Aí olhavam pra mim, assim, os meninos chorando, eu falei, eu tô chorando não. Tipo, leva fortuna. Eu vi a criança no vídeo pra gente entender o sentido da vida, e eu me derramando, eu falei, não tem nada a ver. Isso é complicado. Tranquilo. E assim, coisas que me incomodavam, ir de sandália pra escola, eles me brincar de pisar, né, no pé das meninas pra estragar um, e a gente ficava incomodado com isso e queria ir de tênis. Porque afinal de contas os meninos Iam de tênis. Sim, e todo o tempo, a cultura vem sempre reafirmando. Aí a gente cresce, tem sentimento de inferioridade, não sabe por quê. Cresce e tem baixa estima, não sabe por quê. Faz 10 anos de terapia no Milão, não sabe por quê. É porque, na verdade, nem sua terapeuta não desintoxicou do feminismo, não vai te ajudar em nada. Mulheres que correm com os lobos, empurra pra todas. Entendeu, amor? É sempre assim, Fia. É sempre assim. Então, 3 características que pra nós... Cara, esse aqui, eu falo que, eu não sei, né? Eu ainda é um negócio difícil. Você acredita? A formação de semana que vem vai ser muito legal, que é como lidar com os sentimentos femininos. Então, eu vou contar de mim, cara, que ainda é difícil. Tanto que é engraçado, que eu fico puta, né? Quando é algum momento de fragilidade natural. Fica nervosa, vai até já sabe que a minha reação é nervosa. Aí já pensa, o que foi isso? Tá nervosa? Aí eu já sei, né? Ontem, eu tive doente esses dias, então ontem eu ainda tava mais debilitada, então tava difícil de eu dar conta da minha rotina normal, de fazer as coisas e tal. Então eu me sinto fragilizada. Aí eu já fico puta. Aí eu já, uma vida desse tipo, eu já fiquei de bico, igual um menino pequeno. O que foi que você é nervosa? Sai, vai. Aí por quê? A hora que ele falou o que você é nervosa, eu já sabia. Que era o meu incômodo com a minha fragilidade natural. Tava tudo bem, tava debilitada. Normal que eu não desse conta. Mas é um problema que eu preciso dar conta. Eu tenho que dar conta. Nossa, falou que você tem que dar conta. Quantas anos? Quem contou? Filha, não tem jeito de dar conta. Sabe aquela frase assim? Você tem que ganhar dinheiro pra não depender de ninguém. Melhor, depender de homem. Né? Eu falo ninguém porque nem eu que é mulher, tá? Se quem. Não depender de homem. Ô, minha mãe já falou isso. E o que é engraçado? Minha mãe é casada há quase 40 anos, gente. E assim, pelo amor de Deus, que minha mãe não vê essa formação, eu tô contando as atividades dela. Minha mãe é feministona. A bicha na rocha. Ela quebrou o braço agora no Natal. Cada um quebrou o braço. Minha mãe tá com quase 70 anos, tá, gente? Quebrou o braço. Óbvio que ia precisar de Deus e todo mundo, né? Quebrou o braço direito, não dá coisa fazer nada sozinha. Aí ela não tá conseguindo comer. Lógico que não ia conseguir comer. A primeira vez, né? Não come. Falei, mãe, quer que ajude a comer? Não, claro que não. Você já ajudou pra nada, não. Vai comer. Aí eu olhei pra ela e pensei alguns segundos assim, não precisa de ajuda de ninguém, não. Coitado do meu pai, eu tenho que levantar cedo no tempo dela, que a bicha é nervosa. Ele é que faz café, ele que arruma a casa, ele é que limpa a casa, ele que tá lavando roupa, ele é que sabe a bagaça, ele tá fazendo absolutamente tudo. Se você perguntar pra minha mãe hoje, neste cenário, ela vai te responder que não precisa de homem pra nada. Como não, maluca? Tadinha, é do seu nariz, tá doida? Como você não precisa? É doida?
homem para nada. A gente tem essa janelinha aqui. É impossível não depender de ninguém. Gente, isso é impossível. Para nós estarmos nessa sala aqui agora, eu não vou longe, eu falo da última 1 hora, a de quanta gente nós precisamos. O lixo que recolheu nas nossas casas foi o lixeiro. Essa sala que limpou não foi nenhuma de nós que estão aqui. A torneira que chega na nossa casa dependeu de alguém para baixar o encanamento, alguém para furar o poço. Com certeza tem alguém agora dentro da bomba do SAI trabalhando. Tem uma equipe inteira do SAI arrancando os cabelos para saber como que nós vamos continuar tendo água, porque a época inundou. Olha o volume de coisas e de pessoas que nós precisamos o tempo todo. Que precisam de nós o tempo todo. A independência do mundo é uma ilusão burra. Só existe na imaginação. Não tem nenhum outro lugar. Ah não, cara, não é desse tipo de dependência que eu tô falando. Gente, eu acuso o universo de dependências. A senhora teve parto normal, cesariana? Cesariana. Tinha no mínimo 10 pessoas dentro da sala de parto só para gente esquecer seu nome. Só quando o ano nascer. Só quando o ano nascer tinha 10 pessoas. A independente não precisa de homem nenhum. No mínimo o anestesista era um homem. Fudeu, cara. Eu não queria depender de homem nenhum. Vou ter parede e sentir dor. Claro que não, né? Nessa hora tudo bem depender. Tá tranquilo. Vocês entenderam? E aí, a única coisa que se faz com essa maldita frase de não tem que depender de homem é recair sobre nós um peso e uma responsabilidade que nós não precisamos ter. Tá tudo bem você precisar de ajuda. Tá tudo bem você chamar alguém para carregar o guarda-roupa. Não tem mérito nenhum em ser a mulher fortuna que empurra o guarda-roupa. Não tem mérito nenhum nisso. Tem muito mais mérito em sentar nessa cadeira super confortável, aproveitar o fato de você ser mulher, filha. Põe eu pra fazer simples pesado. Adoro! Adoro fazer isso. Tá doida? Hoje eu tenho que tomar cuidado pra não ficar preguiçosa. Estamos vindo pra tudo. Eu tenho que ficar xingando as meninas, né? Já, gente, pelo amor de Deus. Tem coisa que a gente dá conta de fazer. Não precisa achar que nos vem pra tudo. Cara, qual é o problema? Isso não diminui, muito pelo contrário. Isso gera em nós um sentimento interior de conforto e acolhimento imenso. Saber que você tem com quem contar. Isso faz uma diferença monstruosa. Monstruosa. Sabe, e aí eu vou fazer uma adendo da formação. Sabe uma das grandes vantagens de nós termos homens ao nosso redor? Segurança. Homens são estáveis. Homem não tem oscilação hormonal. Homem é estável. Eles podem ser chiliquento, pode ser um monte de coisa, não entra nesse mérito. Mas eles são estáveis. Nós somos instáveis. Se nós não tivermos no nosso ambiente um homem que nos recorde, ainda que inconscientemente, que o mundo é estável, a gente surta, gente. Eu não tô zoando, é sério. Se a gente não tem... Por que muitas de nós, super feministas, amam ter amigo homem? Tem outros fundamentos, outros aspectos, mas sabe qual que é o... Na verdade, necessidade de segurança externa. A mulher precisa disso. Isso não é um problema. Aí a gente se sente super mal, isso é fragilidade. Pergunta se eles se sentem mal, que não sentem as coisas como nós. Não, também aí. Eles acham difícil entender, né, João? É tudo meio maluco, é estranho. Difícil de conviver. Só isso, mas tipo, ai meu Deus, eu queria ser assim. Claro que eles não pensam isso. Tô nem aí. A gente existe. Quando na verdade o que a gente precisa entender é justamente como isso nos torna extraordinários. Quando isso dá à mulher um nível de dignidade completamente diferente. A nossa instabilidade, e aí por isso eu escolhi como último tema maturidade, porque existem coisas que estão ligadas à nossa imaturidade. Mas a maior parte das coisas estão em nós para serem acolhidas por nós. Para serem compreendidas que são assim e agir a partir delas. A fragilidade, por exemplo, que a gente vê como algo tão problemático. Alguém vê um problema na taça de cristal ser frágil? Todo mundo acha gigantíssimas, né? Tá? Se você apurar um pouquinho seu olhar, tudo aquilo que é frágil é valorizado. Taça de cristal é um absurdo. Aquilo é extremamente frágil. Aquela tudo de cristal. Luz
aquele de cristal é um absurdo, aquilo é extremamente frágil. A maior parte das coisas que são frágeis são altamente valorizadas. É as burras das mulheres, que é frágil, eu acho uma ofensa ser frágil. Gente, que maravilha! Ser frágil tem que cuidar direito, que senão quebra, e quebra mesmo. Uma das coisas que os homens mais precisavam entender é que nós somos frágeis. Isso se tornaria tão mais gentil e doce. Só que sabe por que eles são brutamontes sem educação? Porque a gente é um monte de Carlão. O dia que eles entenderem que as mulheres são frágeis, eles mudam. Nós testemunhamos isso aqui na Angélica. Com os meninos na comunidade, isso é nítido. Eu lembro quando o Pacheco morava aqui, era radicalmente diferente a forma como o Pacheco tratava e os outros meninos tratavam a gente TPM. Porque o Pacheco viveu a vida inteira com muitas mulheres, igual o Jonathan. O Jonathan pega pelo cheiro, cara. Foi criado só por mulher. Ele pegava pelo cheiro. A forma do Jonathan agir com a gente era radicalmente diferente do resto dos meninos que não entendiam a fragilidade. O Pacheco já sabia. O período menstrual vai ficar frágil. Você tem que mudar o tom de voz. Você tem que pensar o que você fala. Você tem que tomar cuidado de respirar no lado da mulher que ela é louca. Você não sabe se ela vai rir, se ela vai chorar, se ela vai te bater. Depende. Eu não sei. E é verdade. Todo mundo é assim, níveis diferentes. Mas toda mulher tem suas loucuras. Quando o homem sabe que ela é frágil, ele sabe que ele tem que ter cuidado. Ele sabe que quebra. Se nós somos homens, foda-se. O amigo macho dele que te dá o piti é do mundo. Tá tudo bem. Nós não somos iguais, fica no mundo, não, mulher. Sei que é loucura o que eu estou dizendo, mas vocês entendem que o conceito, no fundo, é esse. A gente se assusta com a forma como que os homens hoje tratam as mulheres. Mas é isso que nós estamos dizendo eles para fazer. É assim que nós esperamos que eles se comportem. Quantas coisas no processo inteiro, eu e o Ederson, meu marido, somos amigos há 6 anos. Eu tive que ir educando ele no processo. Minhas crises de choro. E ele ficava falando, amor, eu sou apaixonada, só fica aqui. Entendeu? Porque eu sou uma das pessoas que de tempo em tempo eu preciso chorar com a minha terceira idade. É sério. Cara, se eu não choro rios, o negócio não volta a funcionar. Eu acho que o meu criativamente ele muda. Aí tem que ter esvaziar o tanque pra ele poder voltar a trabalhar. Eu tenho que chorar, não tá acontecendo nada, não tô surtando, tá tudo bem, eu tô chorando, mas chora. Coisa conversa mesmo. Hoje já acostumou. Porque antes surtava. Homem não chora, gente. Homem não tem essas coisas loucas. É meio loucura, né, João? João deve estar doido, porque só ele e Maria Vitória e sua mãe, né? Mas, tipo, 2 mulheres. Louco. Então, a mulher, a nossa fragilidade, ela nos valoriza. E aí eu coloquei feminina, forte e frágil. Por que forte e frágil não são opostos? Sua mãe só não sabe me dizer. Força e fragilidade são opostos numa mãe? Vou dar um exemplo mais concreto. No momento de febre de uma filha, a mãe vai se condoer. A mãe vai sofrer junto. Mas vai ser essa mãe que vai ter controle emocional suficiente para saber o que fazer. Essa mãe que vai ter controle emocional suficiente para agir antes que essa filha convulsione de febre. Porque a mulher, ela é forte. Gente, é só ver um parto. Não precisa de mais nada para explicar o quanto a mulher é mais forte. Olha o parto. Homem tem gripe, tá de câncer. Cara, é sério. Eles têm câncer terminal. Esses dias meu marido tava doente lá em casa, vai morrer. Vai morrer, gente. Porque não tem que fazer, não. Vou fazer um plano funerário enquanto tá tempo. Porque é assim. Eles não têm resistência física pra dor. Eles são fortes de peso, de ação. Mas eles não têm força emocional. Então, Estabilidade hormonal. a gente já tá treinado, filho. Entendeu? A gente tá de boa. Ó, todo mês ela me bate cartão, treinamento, filé. Você já fica assim, dominando a loucura, tudo. É verdade. O próprio seleção hormonal. Por que é tão danoso pra mulher no anticoncepcional? Ela tira isso. Ela estabiliza e nivela. A mulher não consegue nem treinar, entendeu? Todo mês ali, não dá
processo. Então a mulher ela é capaz de ser feminina sem ser frágil. E o ponto desse momento, que eu quero que fique mais forte para todo mundo, é a fragilidade. A fragilidade é a palavra. Por quê? Porque ela é o maior problema sistêmico. É a hora que mais vai doer. Só que sabe qual é o problema? Você só vai, e aí para a maioria aqui que é solteira, você só vai ter um homem forte para te proteger ao seu lado quando você admitir que é frágil. Se você se ficar reafirmando dentro de si a sua força, você sempre vai projetar na sua relação homens fracos. Obrigada. De nada. Então tá. É sério. É sempre assim. Por quê? Manifestação da sua força. Aí a gente tem uma geração de olho frouxo e reclama dos caras. Fala, gente, mas você tá aqui, você é um carrão que não precisa de ninguém, forte, não precisa de ajuda com nada. Você não precisa de um homem. E o homem está justamente para te oferecer proteção e segurança. Essas são as duas características principais que a mulher precisa no homem. Por quê? Porque eles foram feitos para isso. Olha a caixa torácica desses rapazes. Pelo amor de Deus. O homem foi feito para um ativo do seu lugar, filha. Deixa eu morrer, não tem problema. Tem outro depois. É sério. Vocês acham que eu vou pra guerra por causa de quê, gente? Ó, vai lá, deixa eu morrer. A gente precisa tanto barriga das mulheres aqui pra fazer outros filhinhos e tal, pra proteger a proliferação da espécie. O homem foi feito para isso. Ele foi feito para oferecer para a mulher segurança. Ele, biologicamente, é para isso. Só que o homem só tem que proteger a mulher que precisa ser protegida, concorda? Ele não precisa proteger um carrão. Um carrão vai ter do lado na carinha. Cara. E que você irmã pra formar? Não precisa de mais nada, não, Fred? Nem precisa de mais nada. Mas a fragilidade é o que precisa ficar em nós. E aí a gente continua. A mulher é sinal da graça, da beleza, da submissão, da bondade, da solicitude. O que eu estou dizendo quando eu falo? Eu posso ir pro outro lado, Ju? Eu já fiquei cansada de ficar ali. Eu fiquei entediada, gente. O que acontece? Tudo isso que está aqui são sinais da mulher no mundo. São atributos, na verdade, ou atributos de Deus, ou atributos devidos a Deus. Eu vou explicar, vocês vão entender melhor. Mas, por exemplo, a mulher é sinal da graça de Deus. Nesse momento eu vou falar para as filhas. Quando você adoece, quem cuida de você? Quando você gripa, quem que você pensa em chamar? Cara, meu pai é um amor. É Deus no céu e meu pai na terra. Mas eu vou gritar minha mãe, cara. Mas isso não é só assim, eu sou filha também. Mas quando eu adoeço, eu chamo minha mãe. Mesmo. Concordo. Essa é a mãe, filho. Você pode não ter mãe, você quer chamar sua mãe. Entendeu? A mãe já morreu, você vai querer sua mãe. Você tem Vai que outra saber. pessoa porque não tem a mãe. Mas no fundo você quer sua mãe. A mulher é essa que a gente sempre vai pensar na hora da aflição, na hora do sofrimento, na hora de um monte de coisa. Elas são da graça de Deus. A graça de Deus é essa que me envolve. Que me envolve para fazer o certo, que me envolve para fazer o bem. Vocês estão compreendendo a analogia? Por que muitas vezes, hoje é difícil para as pessoas no geral se relacionarem com Deus? Porque a gente não tem mais a mulher como sinal de graça. A mulher preocupa-se somente consigo mesmo, com o próprio umbigo. O egoísmo não é um atributo feminino. Na verdade, não é um atributo de ninguém. Não. Mas da mulher menos ainda. Porque a mulher se realiza na adoração. A mulher se realiza no sacrifício. O que nos deixa felizes de verdade é isso. E aí, eu sei que parece loucura, mas mais uma vez eu recorro à mãe presente. Não tem nada melhor para uma mãe na vida do que um filho bem e feliz. Mesmo que isso custe sacrifícios incalculáveis para ela. Se você perguntar para uma mãe o que é que deixa ela feliz, se ela se sacrificar pelo bem do filho ou o bem-estar dela, o que ela vai responder? Mãe, me responde.
Do Espírito, sem dúvida nenhuma. A felicidade da mulher se manifesta na doação e no sacrifício. E aí, mais uma vez reforço, eu estou falando para mulheres. A gente precisa parar de régua. Ah, não, mas é que homem também é assim. Se eu estiver falando para homens, eu estarei falando para homens. Não é o caso, eu estou falando para meninas. Mulher não foi feita para ser preguiçosa. Mulher não foi feita para ser egoísta. Você vai ser infeliz se você for preguiçosa. Você vai ser infeliz se você for egoísta. Você pode servir a si mesmo com todas as suas forças e vai experimentar dentro de você um vazio que te engole. Porque a felicidade da mulher se dá no serviço, no sair de si para estar com o outro, no sacrifício de si pelo bem do outro. É isso que a gente fez da mulher. Eu sempre dou o exemplo da mãe, que ali a coisa se materializa com força. Com a mãe que levanta de madrugada com sono e com ponto na barriga, ela leva o menino e se sente feliz. Comprei doendo mastite, mas ela está feliz. E ela faria centenas de vezes se você precisa. Aí você tem hoje, entra no Instagram e você tem uma famosinha ou outra que teve um filho que abandonou a amamentação porque dava muito trabalho e pôs na dedeira. Pergunta se era feliz. Ela está servindo a si própria. Aí vem o discurso, a gente precisa desfazer o pensamento de que só quem amamenta tá certo. E aí vem um monte de discurso. O incrível que eu sempre peço, olha de verdade se essa pessoa está feliz. Todo discurso, a maior parte do discurso que a gente tem hoje, contrário a isso que eu estou dizendo, apresenta mulheres infelizes, depressivas, estranhas. Porque, cara, tá em nós. A mulher, ela é sinal da beleza de verdade. Tem um texto que eu recomendo, tá lá no site do Padre Paulo Ricardo, A Beleza da Mulher Salvará o Mundo. Esse é o título do texto, ele fala sobre a importância da beleza da mulher. A mulher é sinal da beleza. É só a gente olhar para a obra de arte. Sabe por que hoje a gente tem, sabe esses artistas japoneses? Que estão super fazendo sucesso? Já repararam quando eles têm traços femininos? Porque a beleza está nos traços femininos. A brutalidade masculina não é bela. Você está falando que o homem é feio? Não, exatamente. Né? O marido é bonito, gente. Não posso falar que ele é feio. Mas a mulher, ela é sinal da beleza. Deus é bom, belo e verdadeiro. Por isso a gente tem tantas distorções da compreensão da beleza da mulher. Por isso a gente tem a gente tão insatisfeito com o peso, com o cabelo, com o nariz, com o corpo, com a unha. Porque, cara, vai ser do satanás. A mulher nunca está satisfeita. Sempre tem um trem para sair na nossa vida. Se a gente pudesse operar tudo que a gente não gosta, fudeu. A gente ia cortar tudo e feito de novo. Principalmente que a gente muda de ideia com muita velocidade. Por quê? Porque a nossa compreensão de beleza está deturpada. A gente não compreendeu a beleza feminina como algo sublime. A mulher é sinal de submissão. Essa palavrinha, a gente vai falar mais dela nas próximas formações, que o meu tempo já está estourado. A mulher, quando não se submete ao bem, ela vai se submeter ao mal. Carol, o que você está dizendo? A mulher, ela foi criada por Deus para submeter-se a Deus. Nós somos sinal de religiosidade. Religiosidade é sinal da relação com o mistério, da relação com o invisível, com o imaterial, com o bem supremo. Se nós não nos submetemos a isso, nós nos submeteremos ao mal. Que mal é esse? Você já reparou que mulher serve a qualquer ideologia que tiver com muito mais paixão que homem? Se a mulher tiver uma ONG de proteção a cachorros, ela morre pela proteção aos cachorros. Se a mulher tiver uma ONG feminista, ela morre pela ideologia feminista. Eu evoco nesse momento Sarah Winter, se pendurou na ponte com gancho nas costas. Você viu algum homem fazendo isso? Claro que não, meu amor. Porque o homem não vive idolátrica e apaixonadamente as ideias. É completamente diferente. Por quê? Porque está na nossa natureza a submissão. A gente olha para essa palavra hoje com aversão e com uma
ativa. Mas qual é o problema? A gente vai se submeter, seja ao bom ou ao ruim. Se a mulher não se submete a Deus, ela se submete à ideologia. Se ela não se submete às virtudes, ela se submete aos pecados. A mulher se dá, e aí, não vou entrar nesse mérito específico, é até uma semana que vem, mas ela vai se submeter. É só olhar o nível de devoção da mulher ao trabalho. Ela se submete ao trabalho. Eu, por exemplo, já cheguei a trabalhar 20 horas. Segunda. Extremamente submetida ao meu trabalho. Porque essa é a natureza feminina. Você lembra o exemplo que eu dei da mulher que vai sair do trabalho e vai continuar pensando nele sexta, sábado, domingo e segunda? Ela vai se submeter. Se ela não souber aonde ela deve postar o seu coração, colocar a sua segurança, ela vai ser escrava em outro lugar, entende? Se a mulher não souber que ela se submete, ela não vai conseguir olhar para si e colocar o trabalho no lugar que a do trabalho só. Lembra do box da semana passada? Tem a caixinha lá, gente. O senhor divertidamente vai colocar os assuntos do trabalho e fechar na sexta-feira. Se a mulher não tem consciência a que ela deve se submeter, ela vai se submeter ao que não deve. Deu para entender isso aqui? Eu vou falar mais de submissão na semana que vem. Mas a mulher, ela é sinal da bondade da solicitude. É muito mais natural a mulher entregar-se e doar-se, é muito mais natural a nós do que aos homens. E aí, isso que eu estou dizendo, não é, eu vou corrigir. A forma de servir e de doar-se é radicalmente diferente. Ela é diferente em natureza. Que a nossa, e aí, é só olhar para um pai e para uma mãe que você vai ver a diferença. O pai, ele serve muito mais a família na provisão, na segurança. É o famoso termo antigo, né? Toda avó fala isso. O homem, a obrigação dele é encher as latas. Não tem o que não traga, né? Mas isso é uma verdade. Não quer dizer, e aí é lógico que eu vou ter lá se a mulher trabalha, que o homem trabalha. Mas é porque o peso da responsabilidade disso não é nosso. Se faltar, é ele, né? Não é, você entende que não é um assunto com o qual deve pesar os nossos ombros. Sabe o que tem que pesar os nossos ombros? As escolhas boas ou as ruins que os filhos vão fazer. Porque o pai vai estar pensando lá na frente, lá no menino que ele vai levar para jogar bola. Mas é a mãe que vai estar aqui observando se ele está falando a palavra adequadamente, isso eu preciso levar no médico. É a mãe que consegue perceber pelo cheiro do menino se tem alguma coisa errada. Aqui a gente sempre usou isso, porque eu tenho 3 filhos. Só nasceram da barriga errada, o médico. Gente, é pelo cheiro que eu pego os meninos. Eu olho para a Rafaela e já sei. Vai ver merda. De onde se vê? Esses dias eu mandei um meme para eles, que é um que fala assim, não adianta mentir para mim, que se eu não souber o sonho, é isso, meu filho. Se eu não souber o sonho, eu vou saber, né, Carol? Eu vou saber. Mas você sabe, não é? Às vezes você não sabe o quê, mas você sabe, tem uma merda ali. A gente tem um trem desse péssimo. Não tô sentindo aqui um negócio do estômago. Sabe? Porque a mulher, ela é para isso. E aí, nós hoje somatizamos em nós responsabilidades que não precisamos ter. E aí não vai mesmo sobrar tempo de saber lidar com os sentimentos femininos, por exemplo. Que é o que a gente devia... Aqui. Esbarrei na extensão. Mas é o que a gente deveria saber. Por isso que eu reservei na semana que vem um dia só para nos ensinar a lidar com os sentimentos femininos. Só para treinar em nós, para identificar o que nós estamos sentindo, por quê. Porque hoje é assim, a gente foi tão educada a ser forte, que quando surge um sentimento, a gente não pode nem sentir. Porque sentir tá errado. Então sua primeira reação é de não sentir, mas aquilo tá lá, filha. Ele vai ficar. Aí você já não sabe o que é. Você já não sabe se é ranço do marido, vontade de matar ou fome. Quer ver vocês estão? Eu não sei mais o que é isso. Se você não sabe o que é, você não sabe como lidar. Se você não sabe o que é, você não sabe como resolver.
Se você não sabe quem é, você não sabe como você reage diante de algo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente estressada. Meu marido que é colérico, todo mundo acha que ele é nervoso. Quem é? Nervoso é eu. Ele é um amorzinho, mas eu sei disso. Então, quando eu sei os movimentos de ira interior que eu tenho, eu sei saber lidar com eles. Como as meninas brincam que eu bato rindo. Foram anos de treinamento. Que a vontade de pegar um pau e bater mesmo. Mas não pode. Da cadeia. Tive que descobrir isso, foi frustrante. Ela treinando os filhos. Claro. Mas está nesse lugar. Eu precisei buscar um dia de formação pra gente só para nos ensinar. Porque eu sei que nós perdemos essa habilidade, porque eu perdi. A nossa insistência em ser forte, em negar a nossa fragilidade, nos desinstalou no lugar da feminilidade. Nos fez deixar de compreendermos a nós mesmos. Eu queria um slide só por causa de uma frase de Chesterton do final, que ele fala assim: se a humanidade soubesse o verdadeiro valor das mulheres, jamais teria coragem de dizer que os sexos são iguais. Enquanto a gente burramente defende os direitos das mulheres porque acha que o nosso valor é inferior ao dos homens, o lugar da verdade está no extremo oposto. A mulher carrega em si um dos únicos dois lugares que o céu e a terra se encontram: o ventre. Só existem dois lugares no mundo onde o céu e a terra se encontram: no altar da Eucaristia, quando o sacerdote consagra Jesus. Ali se encontra céu e terra. E no ventre de uma mulher, quando uma alma é fecundada, ali se encontra o céu e a terra. E por isso a maternidade feminina hoje é demonizada com todas as forças possíveis. Porque é lógico que Satanás sempre vai querer destruir o que há de mais sagrado. Não é burro, gente. Burro é a gente. Roubar a feminilidade da mulher, roubar a identidade feminina, é roubar da humanidade a própria identidade. Porque somos nós as geradoras de vida nova. Somos nós as mulheres capazes de transformar uma geração inteira. Lembra que eu disse na semana passada que a gente tem homens ruins porque a régua está baixa? Meu amor, aumenta o nível de exigência para você ver se não tem uma geração de homens melhores. A gente está cedendo qualquer coisa. Não sabendo lidar com os nossos sentimentos, a gente se torna extremamente carente, extremamente vazia, e aí eu aceito migalhas de afeto para suprir. Eu aceito qualquer coisa só para ter alguém do lado. Só que nós não fomos feitos para ter qualquer coisa. Nós somos imagem e semelhança de Deus, dotados de uma dignidade que nós não temos noção que nós temos. A mulher foi, sim, o primeiro símbolo da queda da humanidade. Mas foi justamente por uma mulher que a salvação entrou no mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo só se encarna enquanto verbo e salva toda a humanidade pelo sim de uma única mulher. Tem uma canção que eu amo de paixão que fala assim, não vou lembrar da banda, quando eu disser, vocês podem ser que lembrem. Fala que conta a história do anjo cantando para Nossa Senhora, e ele fala assim, ela pergunta para ele quem ele é, e ele responde: eu sou o anjo Gabriel. É da chuva brilhando. Isso, essa mesmo. E aí ele fala assim: venho em nome do Senhor, serás a mãe do Salvador, sei o que lá, Emanuel. Aí quando ele fala assim: o céu inteiro espera por teu sim. Imagina nesse momento o céu parado, em pânico, esperando o que o céu vai fazer, no frio na barriga. Lógico, ele sabe como é, né? Precisa dar emoção pra coisa. Nossa Senhora 100% livre para dizer sim ou não, como ela é. Ela é livre para obedecer ou não. É escolher ou não. Quem garantia que Nossa Senhora também não ia ser livre de escolher que não? Aí eu amo essa música, porque eu sempre acho que Nossa Senhora respondeu assim mesmo, que ela fala toda docinha.
Não temas, doce anjo do Senhor. A primeira frase da música. Escuta o que agora eu vou sorrir, vai ao céu. Não lembro. Eu sei que ela fala, sim, né? eu Sim, eu serei a a mãe mãe do do Salvador. Mas, tipo, isso tá maçã, meu filho. Ó, tô tranquilo. Não é que eu tô tranquilo, mas a mulher é dada isso. A mulher não tem que assumir grandes responsabilidades. A mulher não tem que sacrificar-se pelo bem dos outros. A mulher se pode fazer esse sacrifício. Só que nós fomos formados sob um tiro do evangelho. Sobre uma mulher entrou a salvação do mundo. E sobre uma mulher de forma particular de cada um que está aqui. É capaz de entrar a salvação de toda uma geração. Quando nós escolhemos descobrir e aprofundar-nos de verdade em quem nós somos, nós transformamos todos os que temos. Isso é com toda certeza. Por isso nós temos uma responsabilidade tão grande. Que sobre nós também há a graça de fazer diferença. Como vai dizer o Padre Paulo Ricardo no texto, a beleza da mulher salvará o mundo. A beleza da mulher, de quem nós somos de verdade. Reforço o que eu disse no início da formação. Nas nossas diferenças, nas nossas particularidades, mas na nossa identidade original, que é ser mulher. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Algum ranço interior? É que no início da formação eu pedi que é normal, tá, gente? Quando a gente começa a bater no feminismo, dá ranço interior. Aí quando é ranço interior, você tem que me contar. Na quarta-feira que vem, eu espero sinceramente que vocês estejam. Tem sido bom, não tem, Lulu? Não tá agarrado desde a primeira. Sei que eu falo muito na cabeça suas, mas vale a pena. Eu vou falar sobre propriamente como lidar com sentimentos femininos. Tem jeito, viu, gente? A gente é louca, mas pra tudo na vida tem jeito. Deus foi bom. Tem que conseguir trazer minha outra filha. Amarra, menina. Traz ela amarrada, vai de boa. Traz ela amarrada. Mas é assim, mesmo que não consiga, a nossa prática e a nossa vivência também transforma. Isso é verdade. Isso é muito verdade. Por mais doido que possa parecer, a mulher é sensível a mudanças interiores de outras mulheres. Ela pode não abrir a boca dela, ela pode não fazer de na vida dela, porque né, a gente é as palhaçadas com mãe mesmo, né, gente? Filha bom. Mas ela muda dela. Porque o que acontece? Quando a gente muda, a gente fica feliz. E o outro quer ser feliz também. Por mais que às vezes a gente quer fazer um tempinho de pirraça, o filme de mudança, sempre. Mas tá amarrada, a gente, tipo, finge que tá de boa, em vez de amarrar, mordar, sei que lá. Eu tô tranquila com isso. Final da formação, assim, pode ser que eu esteja um pouco nervosa, mas assim. Essa questão de refletir aí, reflete tudo igual. Talvez essa imaturidade dela em lidar, né, com algum sentimento feminino, vamos dizer assim, pode ser um reflexo meu, porque eu tive filho muito cedo. Eu tive o ano, eu tinha 18, e aí com 22 eu tive um casal de gêmeos, que ela é gêmea com um menino. E aí, assim, a gente eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje com 40 anos. Então, assim, e aí às vezes isso dela é um reflexo meu também. Eu acredito que eu era assim. Eu trabalhava muito, eu adoeci no serviço por causa do serviço, por isso que eu olhei para ela, porque ela sabe da história. Então, assim, isso dela pode ser reflexo. E aí agora a gente tem que batalhar para ir melhorando. Mas isso é um ponto importante. Você só tem 40 anos. Você só é de quem você é por tudo que você viveu. Então isso não pode ser um problema também. A graça maior precisa ser a possibilidade de hoje você fazer escolhas melhores ainda. Porque até quando você não estiver mais aqui, você vai influenciar diretamente em sua expressão. Isso é inevitável. Né? Eu sou formadora de geração, tem 10 anos que eu trabalho com jovem. E se tem uma coisa que influencia em nós, são os nossos pais. Literalmente. Então, hoje, muito menos do que sofrer
pelo que você olha e vê que você faria diferença. Cara, foi. É hoje que você pode ser diferente. Porque sempre vai refletir nela. E reforça, até quando você não estiver aqui mais. Você já morrido, você ainda vai influenciar diretamente nas decisões. E cada um pega uma coisa, né? Porque a Luana já é uma, assim, ela tem os problemas, né, também, assim, mas já é mais tranquila. Isso tem temperamento, isso tem um monte de coisa, né? Tem um monte de coisa. Tem graça. Tem graça. Tem uns que Deus arruma mais cedo e muda mais cedo para não fazer muita besteira. Isso tudo bem, entendeu? Então, graças a Deus, né? Porque senão. Alguma dúvida, gente? Tá tranquilo? Eu sei que hoje foi maçante, mas Foi tinha que necessário. falar muita coisa mesmo. Desculpa aí. Toda feminista devia assistir essa formação. Eu adoro discutir com feminista, sabe? Eu vejo a feminista já fico empolgada. Aí quando eu vou discutir, não leu nada, não sabe nada. O homem é quando tem live. Aí eu vou embora. Eu fico sempre frustrada. Fechado. Aí você começa a falar e vai bater no afetivo. Aí vira histeria. Seria, nem quero essa semana. Vou embora. Eu vou embora. Eu fico falando pra consertar nós mesmos, porque infelizmente tem muita coisa pra consertar. Eu não vou. E como eu disse, na quarta, mesmo horário, mesma coisa. Pretendo ser mais prática. E aí na semana que vem eu vou falar de algumas outras características próprias femininas. Mas eu achei melhor encaixar ela dentro do como lidar, porque eu já explico, né? Porque tipo, eu dou um problema pra vocês e não resolvo o problema, não vai resolver. Se eu ficar uma semana em crise, né? Aí eu vou dar um problema e já ajudar a resolver. A Mônica tá pedindo pra você repetir a frase de Cheston. Eu mando pra vocês, pode ser? Que aí eu mando ela exatinha, Mônica. Eu acho melhor. Tá todo mundo aqui no grupo da formação? A comunidade tem um grupo, vocês estão nele? Não. Eu vou encerrar, porque eu já libero quem quiser ir embora. E eu vou deixar, vocês anotam o telefone e o nome, porque eu adiciono pelo WhatsApp. É um grupo só onde eu mando coisas da formação. Então eu costumo mandar sugestão de livro, essas coisas assim que são relevantes, sabe? Eu tento não incomodar muito nele mesmo, não, porque ele tá só pra isso mesmo. E não é aqueles grupos que só